Pode ir? Beleza. Pessoal, então, equações. Vamos começar primeiro entendendo o que é uma equação, tá? Uma equação é uma igualdade entre duas expressões algébricas, sendo que em uma dessas expressões, pelo menos em uma delas, aparece um incógnito, ou seja, aparece uma letra. Tá ok? Tranquilo? Então vamos pegar exemplos de equações. Olha aqui. 3x mais 5 igual a 7. Isso aqui é uma expressão algébrica e isso também. Um simples número não deixa de ser uma expressão algébrica. Tá? Então tem duas expressões algébricas. Tem um sinal de igual, ele fala de igualdade, tá bom? Em uma dessas expressões aparece a incógnita x. Tranquilo? Outro exemplo de equação. Aqui, ó. 3 igual a 4y. Uma expressão, outra expressão. Entre as duas, um sinal de igual e a letra y. Outro exemplo de equação. 2y menos 4, uma expressão algébrica. Y mais 2, uma expressão algébrica. E entre elas um sinal de igual. Repara que agora tem incógnita dos dois lados. Eu disse que pelo menos em uma tem que aparecer. Não é tem que aparecer em uma só. Tem que aparecer em pelo menos uma delas. Por esse motivo, isso aqui, por exemplo, não é uma equação. Você vai dizer, tem um sinal de igual? Tem. Tem expressões? Tem. O que está faltando para essa equação? Falta incógnita, a parte da letra. Aqui, Márcio, tem uma expressão algébrica que tem letra. Por que não é equação? Igual. Porque não tem uma igualdade, não é um sinal de igual. Aqui, Márcio, tem duas expressões, tem a letra. Por que não é equação? Que é inequação. Tem o igual, tem o menor. Isso é uma desigualdade, não é uma igualdade. Tá bom? Então, primeiro entender, saber reconhecer o que é uma equação. Segundo ponto, o que é a raiz de uma equação? Não confunde raiz de equação com raiz quadrada ou raiz curva. A raiz de uma equação é um número que, ao ser colocado no lugar da incógnita, transforma a equação em uma sentença verdadeira. Tá? Então vamos ver aqui dois exemplos. O 6, ele é a raiz dessa equação aqui. Por quê? Veja só. Eu vou escrever as duas expressões trocando a incógnita pelo 6. Tá bom? Então, olha só, como é que fica a primeira expressão? 2y menos 4. Essa primeira expressão aqui fica assim, troquei o y pelo 6. Então, olha só, era 2y menos 4, então é 2 vezes 6 menos 4. Não esquece que 2y significa 2 vezes o valor de y. Então, 2 vezes 6, 12 menos 4, 8. Então, essa primeira expressão aqui do lado esquerdo, quando eu substituo o y pelo 6, essa expressão deu 8. Agora vamos para o lado direito. Vamos pegar o y de novo. Quanto vai o y? 6. Vamos colocar o 6 aqui. Então a gente fica com 6 mais 2. Quanto é 6 mais 2? 8. Observa que ao substituir o y por 6, esse lado deu 8 e esse também. Tá? Eu obtive uma sentença verdadeira. 8 é igual a 8. Quando eu acho um número de um lado e outro valor do outro, significa que o número não é raiz da equação. Tá ok? Então, o número vai ser a raiz de uma equação quando, ao ser substituído, ao ser colocado no lugar da incógnita, você obtém dos dois lados o mesmo valor. Tá ok? Outro exemplo. 2 terços é a raiz da equação 3x mais 5 igual a 7. Vamos ver por quê. Eu vou trocar x por 2 terços. Vai ficar 3 vezes 2 terços mais 5. Então, esse lado aqui, que tem a incógnita, eu substituí o x por 2 terços. Vou resolver essa expressão. 3 vezes 2 terços, então eu posso simplificar o 3 com 2 aqui. Ou simplesmente fazer 3 vezes 2, 6, dividido por 3, 2. Pronto, 2. 2 mais 5. Quanto dá 2 mais 5? Dá 7. Observa que o outro lado já é quanto? 7. O resultado que eu obtive nessa primeira expressão aqui, ao substituir x por 2 terços, foi o mesmo resultado que eu já tenho do lado de B. Aqui eu faço uma substituição só, porque eu só tenho a incógnita em um lado.
Tá? Não dão dos dois lados. Tranquilo? Simplificação de uma equação. O que acontece? A gente vai simplificar uma equação fazendo com que de um dos lados, repara que uma equação tem dois lados, tá? Lado esquerdo e lado direito, sempre em relação ao sinal de igual, tá? Esse lado esquerdo, no Brasil, a gente tem o costume de chamar isso aqui de primeiro membro, e o lado direito a gente chama de segundo membro. Se você pegar livros em inglês, não vai estar assim, vai estar escrito left hand side, right hand side, o lado esquerdo e o lado direito, tá? Simples, tá bom? Então, olha só, eu tenho aqui do lado esquerdo uma expressão algébrica, 5 mais x mais 3. Essa expressão algébrica, ela pode ser reduzida. Ela tem 3 termos, 5 mais x mais 3. Eu posso reduzir isso. Por quê? Porque 5 mais x mais 3 é a mesma coisa que 5 mais 3 mais x. É a mesma coisa, tá bom? Ora, quanto é 5 mais 3? 8. Então, esse camarada aqui, do lado esquerdo, ele nada mais é do que x mais 8. Eu posso juntar o 5 com o 3. 5 mais 3, 8. E eu reduzi o número de termos. Tinham 3, agora só tem 2. Vamos ver se do lado direito dá para fazer a mesma coisa. 3x mais 9. Não dá para fazer. Por quê? Porque esses dois caras não são da mesma espécie. Eles não são semelhantes. Aqui, eu não posso somar 3x com 9, do mesmo jeito que eu não posso somar cadeira com mesa. Se você chega numa sala e tem 3 cadeiras e 2 mesas, você diz que tem 3 cadeiras e 2 mesas. Você não diz que tem 5 cadeiras, nem que tem 5 mesas, nem que tem 5 meseiras ou camesas. Você tem que manter as espécies diferentes, separadas. Tá? Aqui é a mesma coisa. 3x é de outra espécie de 9, eu deixo separado. Eu deixo o sinal de mais, eu deixo o sinal de adição, mas eles vão ficar separados um do outro. Tranquilo? Já simplifiquei os dois lados, o máximo que eu podia. Os dois lados já estão simplificados. O que a gente vai fazer agora é o seguinte. Nosso objetivo vai ser deixar aquela equação com letra só de um dos lados. Eu tenho letra dos dois lados, não tem? Nosso objetivo é deixar a letra de um lado só. Olha para lá, olha para cá. Essa equação aqui, por exemplo, tem letra de um lado só, não tem? Essa aqui também. Essa aqui tem dois lados. O nosso objetivo, ao simplificar uma equação, vai ser chegar nesse camarada aqui, nesse formato. Letra de um lado só e os outros números do outro lado. Esse vai ser o nosso objetivo aqui. Ok? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa que você tem que entender é que a gente vai olhar para uma equação como se fosse uma balança. Vou olhar para uma equação como se ela fosse uma balança. Imagina uma balança equilibrada. Tá ok? Uma balança em equilíbrio. A balança está equilibradinha. Ora, se a balança está equilibrada, significa que o que está de um lado é exatamente a mesma coisa que está do outro. As duas quantidades são iguais. Elas podem estar representadas de maneiras diferentes, mas elas são iguais. Tá? Então, vamos fazer de conta, vamos imaginar que eu tenho de um lado, eu tenho um pezinho desconhecido. Eu não sei quanto vale, X. E junto com esse pezinho desconhecido tem mais 8 de 1 kg. Eu vou colocar 8 bolinhas.
todas iguaizinhas. Ali está desenhado como se elas fossem diferentes. Mas imagina que elas são iguais. Desse lado aqui, eu tenho 3 pezinhos iguais a x. E quantas bolinhas? 9. Nosso objetivo é, sem alterar o equilíbrio da balança, deixar de um lado, num dos pratos, só os pesos desconhecidos. E do outro lado do prato, só as bolinhas. Esse é o nosso objetivo. Mas sem alterar o equilíbrio da balança. A balança tem que se manter equilibrada. Então, pensa o seguinte. Vamos lá, vamos raciocinar. Olha para cá, em vez de olhar para cá primeiro. Olha para cá. Se eu quero deixar os pezinhos desconhecidos de um lado só, eu tenho 2 coisas que eu posso fazer. Ou eu tiro os 3 pesos desse lado, certo? Só que se eu tirar 3 pesos desse lado, eu tenho que tirar quantos pesos do outro? 3 também. Ok? Eu tenho que tirar 3. Se eu tirar 3 daqui, eu tenho que tirar 3 do lado. Tá bom? Ou então eu tiro um daqui, um peso desconhecido, e aí o que eu faço com esse lado? Tiro um peso desconhecido também. Ok? Bom, é mais prático, para evitar alguns problemas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou remover um peso daqui. Ao remover um peso daqui, ali, que operação matemática está ligada a remover, retirar? Subtração. Subtração. Então, o que eu fiz foi o seguinte. Desse lado tinha x mais 8, não tinha? Eu subtraí quanto? X. Se eu subtrair x de um lado, para o equilíbrio se manter, no outro que tinha 3x mais 9, eu faço o que no outro também? Também subtraio x. Então agora, aqui em vez de 3, eu vou ficar só com 2. É exatamente o que vai acontecer aqui. Veja só, x mais 8 menos x dá quanto? Quando eu tirei, só ficou 8. Por quê? Porque x menos x dá quanto? Cancelamento, dá 0. Sobra o que desse lado? Só sobrou 8. E desse lado? O que sobrou? Vem aqui. 2x mais 9. Exatamente. Por que 2x mais 9? Porque 3x menos x dá 2x. E o 9 eu não mexi nele, não tive. Ok? Beleza. Ainda não está do jeito que eu quero. Porque o que eu quero é que de um lado fique só a incógnita, só a letra. Desse lado que é incógnita ainda tem mais 9 bolinhas. Eu não quero isso. Tá? Eu não quero isso. Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso remover bolinhas de um lado. Olha só. Vamos fazer o seguinte. Se eu preciso remover todas daqui, vamos lá, vou remover. Quantas eu vou remover desse lado? 9. Se eu vou remover 9, o que vai acontecer no lado direito vai ser 2x mais 9 menos 9. Eu removi 9. O que eu tenho que fazer do outro lado? Tirar 9. Aí você vai dizer, mas só tem 8. Sim. Pensando em bolinhas, ficou impossível de se fazer. Só que aqui, matematicamente, dá. Porque eu tinha 8, e o que eu fiz? Tiro 9, exatamente. Aí, como não sobrou espaço aqui embaixo, como é que ficou o lado esquerdo? 8 menos 9? Menos 1. Menos 1. E do outro lado, sobrou o quê? 2x. Menos 1 é igual a 2x.
Pronto, está simplificada a equação. Está simplificada a equação. Ok? Você vai removendo coisas ou acrescentando coisas, vocês vão ver exemplos de acrescentar, mas você ou remove ou acrescenta. O importante, você não pode perder o equilíbrio. O equilíbrio tem que se manter. O que a gente vai fazer agora nesse exemplo aqui? Aqui tem duas incógnitas. É um caso um pouquinho mais complicado, que tem duas incógnitas. Mas a ideia é a mesma. Deixar todas as incógnitas de um lado e os números do outro. Tá? Então o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu posso escolher onde eu vou deixar as incógnitas. Eu quero deixar as incógnitas do lado esquerdo. Eu quero. Aqui eu deixei do lado direito. Mas você que escolhe onde vai deixar. Não é obrigado a deixar do lado esquerdo e deixar do lado direito. Você que escolhe. Então vamos lá. Eu vou deixar do lado esquerdo. Então se eu vou deixar do lado esquerdo, esse A e esse B já estão no lugar certo. Então eu não vou mexer nele. Quem é que está no lugar errado aqui? Esse mais 2, certo? Eu não quero aquele mais 2 ali. Se eu não quero aquele mais 2 ali, eu vou remover. Beleza, eu vou remover. Quando eu remover o mais 2 aqui, eu vou escrever isso aqui. Eu vou subtrair 2. Tá bom? Esse sinal aqui, isso que eu escrevi, serve para indicar que eu estou subtraindo 2. Só que eu estou subtraindo 2 dos dois lados para manter o equilíbrio. Então vamos lá. Ao remover 2, desse lado vai ficar A mais B. Esse 2 foi removido. Do outro lado, eu não mexi no A, não mexi no B. Mais 2. Só que agora, em vez de mais 4, se eu retirei 2, quanto sobra? 2. Sobra 2. Tinha 4, eu tirei 2, sobraram 2. Até aqui alguma pergunta? Tranquilo? Beleza. Agora, desse lado só tem letra. Mas tem letra do outro lado também, não tem? Então, essas letras desse lado vão ter que desaparecer. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou sumir com esse 2A. Esse 2A é um termo positivo, né? 2A é positivo, 3B é negativo. Então, eu vou desaparecer com 2A. Como é que eu removo 2A? Eu faço isso aqui. Retiro 2A. Só que eu tenho que retirar 2A dos dois lados. Então, quando eu retirar 2A daqui, quanto vai virar esse A? A menos 2A fica quanto? Menos 1A. Menos 1A. Não mexi no B. E do outro lado, 2A eu tirei, ficou quanto? 0, sobrou quem? Menos 3B. Menos 3B. Mais 2. Está quase do jeito que eu quero. Quem ainda é intruso do lado direito? 3B. Repara que o 3B ele é negativo, não é? Como é que eu vou anular um termo negativo? Mais 3B. Exatamente. Vou somar 3B. E aí, desse lado, eu vou manter o menos A, porque eu não estou mexendo mais em A. Mais 3B somado com esse mais B vai dar o quê? Mais 4B. Desse lado, menos 3B mais 3B, zerou. E ficou o quê? 2. Pronto. Todas as incógnitas de um lado e do outro lado só número. Simplificamos a equação. Sem desequilibrar. O que a gente tirou de um lado, a gente tirou do outro. O que a gente colocou de um lado, a gente colocou do outro. Aqui? Não. Porque eu não somei 3B dos dois lados. Mais B somado com mais 3B dá mais 4B. Aqui, vamos lá. Primeira coisa, vamos escolher um lado para ficar só as incógnitas. Fala. Sempre tem um macete para você escolher o lado que vai deixar as incógnitas. Mais ou menos. Mais ou menos. Depois com prática vocês vão perceber. Depois com prática, depois eu mostro mais ou menos como é que eu escolho. Eu sempre faço de tudo para que o camarada que vai ficar com a incógnita, o lado que vai ficar com a incógnita, ele fique positivo. Como aqui. Aqui é diferente porque são duas. A gente não vai trabalhar com equação com duas ainda. Botei esse exemplo só para ver com dois também.
Mas a gente só vai trabalhar com uma incógnita. Tá bom? Só com uma. Por enquanto, sim. Então vamos lá, olha isso aqui. Eu vou deixar a incógnita do lado esquerdo. Eu vou deixar a incógnita do lado esquerdo. Então o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Primeiro, quem é intruso aqui?